E nos Estados Unidos, depois de quase uma semana de apuração, o partido do presidente Joe Biden conseguiu a maioria do Senado. A editora de internacional, Dela Cardoso, está aqui com a gente, fala mais sobre isso. Oi, Dela, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Eu queria saber se esse resultado é bom para o presidente Joe Biden. Pergunto porque a gente está atravessando um momento em que a gente tem observado uma baixa popularidade do presidente dos Estados Unidos, né? Qual que é a sua avaliação? Sim, pois é, Bruna. Boa tarde novamente para você, para quem está em casa. Muito bom esse resultado para Joe Biden. Havia dúvidas, viu, Bruna, se ele iria conquistar, ficar com a maioria do Senado. Os democratas já tinham uma maioria com o voto da vice-presidente Kamala Harris. Até então estava 50-50 e agora eles têm até a oportunidade de aumentar essa vantagem. Vou mostrar aqui os números e aí a gente já fala mais um pouquinho sobre o desempenho do partido do presidente Joe Biden. É que a gente tem, com essa vitória que saiu a última aqui de Nevada, a gente tem 50 cadeiras para os democratas e 49 para os republicanos. São 100 cadeiras e, como eu disse, já que a vice-presidente Kamala Harris, ela é democrata, ela tem esse voto de desempate, Bruna. O desempenho de Joe Biden está sendo considerado por analistas como muito bom. Ele conseguiu ali quebrar aquela tradição do presidente que vem com uma popularidade ruim, como você tem dito, de ir muito mal nas eleições de meio de mandato. Então, Biden conseguiu ali, através de uma campanha principalmente voltada ao tema do aborto, da garantia do direito ao aborto às mulheres, um direito que foi revogado pela Suprema Corte meses atrás. Eles conseguiram, através principalmente de uma campanha ligada a tópicos considerados morais, a terem um desempenho muito bom nas urnas. A gente ainda tem aqui no Senado para definir a vaga da Geórgia. Por lá, os candidatos democrata e republicanos estão muito próximos um do outro, Bruna, e como nenhum deles conseguiu 51% dos votos, a lei na Geórgia diz que essa disputa ao Senado, vai para o segundo turno. Aqui a gente tem perfis de candidatos muito diferentes um do outro. Aqui, Rafael Warnock, que já é senador democrata e tenta a reeleição, ele é um pastor, ele disputa com o Herschel Walker, que é um ex-astro de futebol americano apoiado pelo Donald Trump. E falando no ex-presidente Donald Trump, aí eu te trago um complemento da sua pergunta, que é: analistas dizem, Bruna, que a estratégia mais ao extremismo dos republicanos e principalmente se associarem à imagem de Donald Trump, que não reconhece o resultado das eleições presidenciais de 2020, talvez não tenha dado certo. E juntando vários fatores, aconteceu isso aqui, os democratas acabaram saindo então na frente e conseguindo a maioria no Senado. Com isso, mesmo que eles percam a liderança ali da Câmara dos Representantes, aqui eles conseguem travar alguns projetos que sejam de interesse dos republicanos, porém que não sejam atrativos para os democratas. Positivo, portanto, para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E Derla, para a gente arrebatar esse assunto, queria te perguntar como é que está a disputa na Câmara dos Representantes. Claro, a gente consegue ver aqui muito rapidamente como é que está a disputa lá de vagas. A gente ainda tem alguns votos para serem contabilizados aqui, mas os republicanos têm aqui 201 cadeiras e os democratas 204 cadeiras. São necessárias, Bruna, 218 cadeiras para ter a maioria lá da Câmara dos Representantes, né? A Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. A apuração aqui ainda não acabou, muito voto está sendo contado, isso porque muitas cédulas enviadas por correio, elas são contadas por último. Cada estado tem a sua regra eleitoral. Alguns permitiram que os votos que chegaram até ontem, no sábado, inclusive, passassem a ser contabilizados para essa eleição. A gente tem aqui uma vantagem dos republicanos que muito provavelmente, segundo as projeções, vai levá-los a ter o controle aqui da Câmara dos Representantes. Mas como o Biden conseguiu o Senado, talvez eles não consigam avançar com tantas leis, principalmente ajuda aos americanos com relação ao aumento de custo de vida por conta da inflação, barrar a ajuda à Ucrânia, que eles estavam tentando também. Talvez com essa vitória de Biden no Senado, os republicanos não consigam avançar tanto com essas pautas. Então,
O presidente Joe Biden também com esse resultado, apesar de talvez perder a Câmara dos Representantes, mostra que a chamada onda republicana não aconteceu e ele sai aí com números históricos, já que normalmente lá nos Estados Unidos o presidente que chega com uma popularidade tão baixa quanto o Biden, na casa de 40%, geralmente perde muitos assentos na Câmara. Ele perdeu sim, mas não tanto quanto se esperava. Considero então, portanto, uma vitória do presidente Joe Biden, apesar desse resultado. Obrigada, Aderla, pelas suas informações.